da Vida essa semana tem a alegria, a grata satisfação de receber aqui o pastor Kemuel Sotero, pastor amigo, somos pastores na mesma cidade, pastor que tem uma relevância do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social na cidade de Vila Velha, cidade onde nós pastoreamos. E eu tenho a grata satisfação de recebê-lo hoje no Que Vida Vida. É um privilégio para nós recebê-lo aqui, pastor. Fica à vontade aqui no nosso programa, o Que Vida Vida. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com o nosso amado irmão Paulião, a audiência através desse programa, e trazendo para todos as saudações pessoal, minha família e da vossa Igreja Assembleia de Deus do Aribiri, a centenária neste ano. Vamos falar um pouco sobre isso no Que Vida Vida hoje, desses 100 anos, é uma história, é uma jornada, né, pastor? É uma jornada, é um século. É um século. Pastor, a gente carrega uma máxima aqui no programa Que Vida Vida, e virou clichê, mas eu sempre repito isso para os convidados, sobretudo quando são pastores que vêm aqui participar desse programa conosco. Eu tenho dito o seguinte, que atrás do PR do pastor tem uma pessoa, tem um CPF, tem um pastor que é pai, que é avô, que é filho, que tem uma família, que tem uma jornada, que tem uma história. Fala pra gente quem é o Kemuel Sotero. Nesse caso, além de pai, avô, eu sou bisavô. Ah, que legal. Graças a Deus. Daí de chegar lá. Graças a Deus por esse meu tempo de vida. Para ser mais claro, pode ficar à vontade. Natalense. Natal, Rio Grande do Norte, é minha terra. Meus pais, graças a Deus, me criaram na igreja, bem me orientando na sociedade, no comportamento, na vida. Fiz lá meus cursos, vim para o Rio de Janeiro em 65. Ali servi o Exército, na igreja congregando, na cidade de Janeiro, em Cordovil, bairro. Depois, na atividade comercial. Em 1972, a chamada de Deus para o ministério. 74, para ser mais preciso, dia 8 de março de 74, consagrado a pastor. Pastor, eu tenho 51 anos de pastor, não é só ministério, de pastor. Para quem imagina uma coisa dessa, na Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, meu número é 865, imagina. Então, todo esse tempo servindo ao Senhor, fomos para a África, eu e minha querida esposa, já com a primeira filha, minha querida Roseni, minha esposa, já com a primeira filha. Ali em Gana, na África, nasceram mais 2 filhas. De Gana, eu tive uma breve passagem lá nos Estados Unidos, fazendo um curso de adaptação teológica. Depois, Portugal, 3 anos, 82, regressão para o Brasil. 83, secretário nacional de missões na Convenção Geral. E vamos seguindo. No Rio de Janeiro, servindo a Jesus Cristo. 3 igrejas eu pastoreei. Morro do Estado de Niterói, Engenhoca, Niterói, depois Itapiruna, norte do Rio de Janeiro, e aqui agora no Estado do Espírito Santo, na querida Igreja do Aribiri, já há 29 anos, graças a Deus. Amém. Pastor, com essa história, com toda essa experiência, com toda esta bagagem que o senhor carrega consigo, com tudo aquilo que o senhor já vivenciou em nível de evangelho, é parte da história da Assembleia de Deus no Brasil, posso assim dizer, né? Por tudo aquilo que o senhor já presenciou. O senhor ocupa hoje uma posição, inclusive, na mesa diretora, não é? Na Convenção Geral da nossa Assembleia de Deus do Brasil, eu exerci o cargo de secretário de missões, secretário adjunto, primeiro secretário por alguns mandatos do Conselho Regional Sudeste, e agora, pela misericórdia de Deus, há 23 anos, na vice-presidente do Conselho Administrativo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, nos termos de atividades funcional e aqui no Aribiri, o tempo que Deus tem me dado, graças a Deus. A CPAD ela tem também uma importância e uma relevância do ponto de vista teológico, do ponto de vista de ensino, porque ela é suporte na base de ensino, não apenas para as Assembleias de Deus, mas também para outras denominações, não é verdade? A CPAD, ela completou 85 anos agora, no mês passado. A extensão é tamanha no território nacional e ultrapassou. Nós temos a sede em Miami. Olha que interessante. A pasta editorial em Miami, em inglês e português, na literatura inglês e português, nós atendemos, a CPAD atende 23 países. Além do mais, ela se estendeu no território africano com 3 lojas, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau,
na Europa, já penetrando em vários países através da língua portuguesa, a idioma francês com a revista Escola para início doutrinário. Discipulado, E assim, né? vamos à Assembleia de Deus, doutrinando, pregando, evangelizando, livros, bíblias. A CPAD, como empresa, é um empório, mas a sua natureza é missionária. Amém. É transmitir a palavra de Deus, é a escola dominical incentivada, é dizer para o público, não somente assembleiano, mas quais denominações que amamos e respeitamos, que a literatura é farta, a literatura é bíblica, a literatura é teológica, mas também de fundamentação em vida cristã. Eu me lembro que, assim, lá no início mesmo da minha caminhada de fé, a gente compartilhou aqui um pouco em off, né? Eu tenho uma caminhada no Evangelho, nasci no Evangelho, né? Me distanciei, me afastei uns 14, voltei com 21 anos de idade e voltei dentro do contexto de Assembleia de Deus, onde fiz seminário teológico, onde participei de fato, tendo a minha base nesse sentido e, assim, a importância, eu quero deixar aqui, né, assim, a minha gratidão por ter tido essa base, por ter tido essa estrutura, aquilo que me trouxe até aqui, né, aquilo que me impulsionou a viver dentro dessa realidade. A Assembleia de Deus tem essa participação efetiva, né, e também a CPAD, me lembro do pastor Antônio Gilberto, né, cada Grande revista, teólogo, né, saudosa memória. cada teólogo, assim, fantástico, um aprendizado com tantos outros. O senhor tem muito mais propriedade para falar desses homens que foram relevantes e alguns ainda estão aí sendo relevantes, né? O pastor Zé Wellington está com mais de 90 anos, não é 90 isso? anos. 90 anos servindo ao Senhor. É o nosso presidente de honra da CGDB e presidente do Conselho Administrativo da Calificadora, além da atividade em Belenzinho, onde preside a igreja e a Convenção do Estado. Então eu quero parabenizá-lo, dizer da importância e da relevância que tem, mas também falar um pouco do estado do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é um celeiro de homens de valor dentro do contexto denominacional, mas que vai para além disso. E dentre eles o senhor está aqui representando esse grupo de irmãos, trazendo essa bagagem que o senhor traz, né? As filhas nasceram em Gana, duas filhas? Duas nasceram em Gana. Ganesas que Ganense. Ganense. A primeira e a última das 4 nasceram no Rio de Janeiro. As duas, a segunda e a terceira, em Gana, Accra, a capital daquele país. Olha que interessante. É de fala de língua portuguesa, Gana? Gana fala a língua inglesa, a língua oficial. Sim. E como todo país da África, são 54 dialetos internos na população. Olha que interessante. Interessante. O senhor esteve missionário lá? Missionário. Em Gana. Graças a Deus. Por cerca de quase 5 anos eu estive lá em Gana. E como eu disse, uma passagem de fazendo um curso bíblico em San Diego, na Califórnia. E depois, Lisboa, 3 anos pastoreando. Aí vem para o Espírito Santo. Chega no Espírito Santo, quem bebe dessa água vai ficando por aqui, né, pastor? Sou muito grato ao Estado do Espírito Santo, em cujo estado eu sou cidadão capixaba por lei da Assembleia Legislativa. Graças a Deus, eu sou conterrâneo. Título merecedor. Aqui em Vila Velha me adaptei muito, quanto a minha família também. E a igreja do Aribiri, que nos acolheu, e é a igreja que cuida de nós. E nós fazemos aquilo que da parte de Deus o melhor seja possível para atender a chamada e o ministério por 29 anos. Pastor, tem uma coisa que me chama a atenção dentro desse contexto denominacional, mas também dentro do contexto de reino. Eu me lembro que, assim, na minha infância, eu sou de Minas, eu sou de Mantena, que pertinho, apesar de ser cidadão também já capixaba. Vim para aqui com 14 anos, já estou com 62, já estou há algum tempo aqui. Mas eu me lembro que na minha infância havia uma dificuldade de relacionamento, né? Você tinha algumas outras denominações que nem considerava outro irmão, quiçá um primo. E hoje a gente, graças a Deus, rompeu essa barreira e hoje nós nos relacionamos numa visão de reino. Eu tenho dito o seguinte aqui no Que Vida Vida, que o que nos une é maior do que o que nos separa. O senhor concorda com isso? A nossa base doutrinária de fé é a morte de Jesus e sua ressurreição. Amém. Quando nós convergimos na mensagem e na fé para a morte e ressurreição de Jesus Cristo, podemos entender melhor que o Evangelho ele não tem barreira e não tem cor. O Evangelho é para todo aquele que crê. Agora, a organização denominacional, e isso começou depois da reforma, sabemos disso, Sim. ela é um fato. Agora, culturalmente,
a dependência de cada área onde está o cidadão, sua família, seus interesses, como se relacionar com pessoas. E aí depende de nós, que temos, cada um na sua cota-parte de liderança da igreja, orientar para que o povo entenda. Temos a responsabilidade da igreja, a nossa doutrina de fé, a nossa base litúrgica, mas também entender que o sangue de Jesus não é privativo para essa ou aquela denominação. Amém. Desde que, fundamentado na Bíblia Sagrada, somos irmãos em Cristo. Amém. Alegria ouvir isso de uma pessoa como o senhor. Nós estamos indo para o nosso intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu queria colocar um pouco de luz nessa questão da importância da denominação Assembleia de Deus. Posso fazer uma brincadeira aqui? Como saudável? Tem um ditado que diz assim, toda cidade que você chega, você vai encontrar uma Casas Pernambucanas e uma Assembleia de Deus. E uma agência do Correio. E uma agência do Correio. É muito interessante a relevância que tem, sabe? Hoje a Casa Pernambucana deixou de existir, mas as Assembleias de Deus estão lá. E ainda crescendo. Crescendo, graças a Deus, graças a Deus. Então, assim, falando em Assembleia de Deus, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta do nosso intervalo, eu queria que a gente falasse um pouco da história da Assembleia de Deus do Ariberi, essa igreja centenária. E eu que o senhor falasse um pouco sobre a história dessa igreja para a gente. A gente vai para o nosso intervalo, fica ligado com a gente aí, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser edificante, você vai aprender muito daquilo que Deus tem feito. São 100 anos, é um centenário dessa igreja que tem sido relevante aqui na cidade e que a partir dela geraram outras igrejas que também têm sido relevantes no seu bairro, na sua cidade, quiçá nessa nação. Estamos de volta no Que Vida a Vida essa semana. Que Vida a Vida está recebendo aqui o meu amigo pastor Kemuel Sotero. Já falamos um pouco aqui no primeiro bloco sobre quem é o pastor Kemuel Sotero. Ele compartilhou um pouco da sua jornada ministerial, compartilhou um pouco da sua família, compartilhamos e falamos um pouco aqui da importância e da relevância da denominação a quem ele é pastor há 54 anos, a Assembleia de Deus. E voltamos para esse bloco para resgatar um pouco da história, pastor Kemuel, da Assembleia de Deus do Ariberi, né, que é uma igreja, por si só ela fala, né? Quando a gente passa na Lindenberg, a gente já olha e fala assim, aquela igreja grande que tem ali, e que de fato não é grande pelo tamanho geográfico, pelas paredes, mas é grande pela história que ela carrega, não é verdade? É grande por tudo aquilo que ela representa para o Evangelho de Jesus Cristo, na nossa cidade, mas também na nossa nação. Queria que o senhor compartilhasse um pouco para a gente dessa história, desse legado da Assembleia de Deus do Ariberi. Deus privilegiou, se posso dizer isso, a Igreja do Ariberi, a nossa Assembleia de Deus do Ariberi, com um templo que comporta cerca de 2.000 para mais ou para menos assistentes. Ela começa com a evangelização no Estado do Espírito Santo, aqui chegando a família Galdino do estado de Sergipe. Chegaram a Vitória, na época Vila Velha tinha se tornado uma espécie de distrito de Vitória, porque antes capital e depois Vila do Espírito Santo. Vila do Espírito Santo. Vila do Espírito Santo. E lá na década de 20, chegou essa família não como missionários, mas para trabalhar. Sim. Mas como toda assembleia de origem, de raiz, não tendo no estado nenhuma igreja, inclusive pentecostal, como nós cremos. Ponto de pregação. Não, nada para evangelizar. Sim. E um crente ali, outro lá, e começa. Então, em 22, chegou aqui o missionário Daniel Berg, um dos fundadores da Igreja do Brasil. Ele esteve no Espírito Santo? Residendo aqui, inclusive. Que interessante. Chegou aqui e começou a organizar a congregação aqui e ali. E exatamente como dizemos historicamente, fundou a Igreja do Ariberi, que tem data no seu estatuto original de 1925. Olha. Para ser preciso, o estatuto original é 1925. 25 até agora,
100 anos se passaram. Ela desenvolveu, ela cresceu, os pastores que foram sucedendo, e em 42, o pastor Belarmino Pedro Ramos, vindo do Rio de Janeiro, por sinal, avô da minha esposa, Sim. minha querida Roseni, Olha. ele registrou a igreja e deu a ela personalidade jurídica. Foi para o Rio de Janeiro do Caxias, veio para aqui do Rio de Janeiro o pastor Valdomiro Martins, que ele desenvolveu um trabalho também de amplitude, além do que já estava sendo realizado. 23 anos é que ele pastoreou, no período no qual ele fundou no Ministério do Aribiri a Cadeeso. E aí a Cadeeso também começou a se expandir, a igreja do Aribiri ficou no Ministério Independente, com mais demais, e aí está a história. Foi crescendo. Na década de 70, o Aribiri emancipou várias igrejas, não somente na Grande Vitória, mas na Metropolitana de Vitória, mas no estado do Espírito Santo. E aí foi a história que cresceu, e ela não tem nenhuma vaidade, não tem nenhuma hegemonia, nenhuma vontade de se expor. Ela apenas glorifica a Deus, junto com as demais convenções do Estado do Espírito Santo, aquelas convenções que foram registradas dentro da igreja, surgiram dentro da igreja, aquelas que vieram após, e juntos estamos comemorando o centenário. Olha que interessante. Especialmente nos dias 30 e 31 foram grandes cultos. Hoje à noite, domingo, hoje à noite, teremos o grande culto de ação de graça e encerramento, e as portas do Aribiri estão abertas para quantos ali estejam conosco, para cultuarmos, louvarmos e dizer Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente, e como um lema da Assembleia de Deus na sua origem, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Amém. Mas existe também uma expressão que eu acho muito interessante, ela é carregada de significado, né? Que a Assembleia de Deus usa, que é chamar de igreja mãe, né? Isso é carregado de significado. Porque ela gera, a mãe gera, né? E a partir dali geraram outros filhos. É uma cultura assembleiana. E isso não quer dizer que seja a donatária. Sim. É uma cultura assembleiana onde organizou a igreja. Por exemplo, Belém do Pará. Okay. É a igreja mãe da Assembleia de Deus do Brasil. Ok. São 114 anos que já se passaram. Vai para 115 anos. Isso aí, graças a Deus. Belémzinho, São Paulo. Igreja mãe da extensão do trabalho. Natal, Rio Grande do Norte, minha terra. E por aí vão elas. Sim. Então, a igreja, ela não quer dizer que tem domínio sobre as demais, mas ali começou e se expandiu. E como é natural, formaram-se os ministérios, emanciparam-se, foram também sendo multiplicados. Nasceram outros filhos, né? E quem é que pode dizer que a história muda? Não. A história, ela começou ali. Há uma semente, há uma raiz, há um caule, há um tronco, tem seus galhos. Amém. E por aí vão os brotos. Amém. Pastor, como pastor há 54 anos, um homem que carrega uma bagagem, um homem que carrega uma experiência ministerial, e que nós conversamos aqui em off, que tem o privilégio, que para nós é um privilégio, não é um peso, sermos pastores, né? Eu tenho 32 anos, estou aprendendo ainda, e nunca encarei o ministério como profissão e nunca encarei o ministério como peso. Eu faço com alegria, com satisfação, com prazer, tenho certeza que não é diferente com o pastor. Só acredita que está levantando uma geração de pastores com esse mesmo amor que Deus colocou no nosso coração? Eu uso dizer, biblicamente fundamentado, e me reporto à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, temos esse ministério pela misericórdia de Deus. Pastor não é profissão, não é uma arte, não é uma política. Pastor é uma chamada de Deus. Uns pastores principais, que chamamos pastores da igreja, outros auxiliares. Agora, o que está acontecendo é que, me permita a franqueza. Sim, à vontade. Pastor. Talvez alguns estejam banalizando, não esse privilégio, mas essa misericórdia de Deus. É muito prazeroso servir ao Senhor. Pastor que leva a sério o ministério, ele tem fundamentação doutrinária. Boa. Não abre mão daquilo que é autoridade, a palavra de Deus. Nós não temos outra autoridade no nosso ministério sobre a igreja e a pregação, senão a Bíblia Sagrada.
O que na Bíblia está não se pode mudar, nem acrescentar e nem diminuir. É aquilo que Deus estabeleceu. E quando neotestamentariamente, a começar de Atos 2, nós entendemos que é fundamentada, o pastor ele precisa estar bem adequado, adaptado e, acima de tudo, mais e mais se fundamentando na palavra. Quando se banaliza aquilo que nós chamamos o ministério pastoral, pela misericórdia de Deus, e busca outros aspectos ou interesses, aí perde o sentido ser pastor. Tem apenas o título. Mas quando não, o título não é a melhor coisa, é a obediência a Deus, a sua palavra. Aí eu acredito muito, pastor, que assim, que de fato a gente precisa de carregar esses mais novos para próximo de nós, para que eles entendam esse princípio. Porque o que eu vejo, se eu estiver errado, o senhor com a sua experiência pode me corrigir, o que eu vejo é que muitos garotos, moços que se levantam bem intencionados até, bem intencionados, com o coração de fato voltado, mas que daqui a pouco se perdem na vaidade, se perdem na falta de ensinamento, se perdem no sentido de não querer se submeter a uma liderança e forma essas anomalias ministeriais que surgem por aí. Por isso eu acredito muito que é necessário a gente jogar luz nisso. Eu sou de uma geração, nos meus 77 anos e 51 de consagrado a pastor, eu me reconheço numa geração que ouvia os mais velhos. Ótimo, muito bem. Ouvia no ensino teológico, ouvia na pregação do púlpito, ouvia no ensino dominical, ouvia no aconselhamento, ouvia no exemplo. Fazíamos questão de ouvi-los. Uma coisa é você obedecer e submeter, outra coisa é ser subalterno ou escravo. Não é isso que se trata. A subserviência, né, pastor? Não há subserviência. Então, há uma geração, em parte hoje, que está abdicando disto. E aí o que acontece? Ficam alheias aos fundamentos, aos princípios e ao objetivo que chamamos a visão ministerial. E nós não podemos negar a história também, né, pastor? Agora, o que Deus começou a fazer lá atrás. O senhor está aqui resgatando toda uma história que existe por trás de uma denominação e que Deus fez através daqueles homens. Não fomos nós que começamos isso. Então eu acredito que isso é um mal, é negar aquilo que Deus fez pela história. Recentemente, na mensagem na nossa igreja do Aribiri, eu disse a seguinte palavra, abro aspas, as minhas palavras de então. Estamos aqui hoje comemorando o centenário porque antes outros trabalharam. Muito bem. Não tivessem eles se esforçado, sofrido perseguições e outras situações, não estaríamos aqui, não teríamos este templo, não teríamos a extensão e muito menos o centenário. Então é isso, nós temos que ter referenciais. Respeitar a história, né? Ai de quem não tem referencial. Boa. Ai de quem não tem referencial. Eu vou avocar a lei que Moisés, lá no deserto, lá no Sinai, de Deus ouviu e promulgou. Honra o teu pai e tua mãe. E aí? É o princípio da autoridade na vida moral que Deus estabeleceu. Quem não sabe honrar superior, amanhã não saberá ser honrado. Aliás, nem será honrado. E é princípio bíblico. Acho que a gente carrega um pouco isso. Eu fui militar durante 10 anos. Eu também fui militar. O senhor foi militar? Do Exército Brasileiro. Isso nos ajuda a compreender exatamente isso, né? Disciplina. E aí o que me preocupa é exatamente hierarquia e disciplina, talvez não nessa mesma ordem, mas a disciplina sim. Eu acredito muito que a gente precisa de fato jogar luz nesse assunto. Porque, assim, eu tenho entendido que Deus está levantando uma geração de pastores e de líderes novos e que não podem jogar a história para trás. Permita interferir. Sim, fica à vontade. Nós que temos responsabilidade, não somos melhores do que ninguém, mas temos responsabilidade. Nós que temos referenciais. O irmão falou do pastor Hermenegildo. Eu falo do pastor João Batista Natal, eu falo do pastor Marcelino do Cordovil, eu falo do pastor Moisés, do pastor José do Bezerra da Costa. Esses são os referenciais. Não são deuses, nós não os idolatramos, não os louvamos, os honramos, respeitamos, os em memória e os vivos. Essa geração que eu estou referindo precisa entender que quem não tem referencial, amanhã não tem exemplo e nem tem referência a dar. Acho que a gente precisa resgatar a cultura da honra.
até pelo futuro da igreja. Sim, concordo com o pastor. Estamos recebendo aqui no Que Vida a Vida essa semana, nesse bate-papo tão gostoso, de tanto aprendizado, o meu amigo pastor Kemuel Sotero, é o pastor da Igreja Assembleia de Deus do Aribiri, uma igreja que está fazendo agora, nessa semana, 100 anos, uma igreja centenária. Há uma expressão que se utiliza dentro do contexto denominacional, que é a igreja mãe. Isso é carregado de significado, inclusive, porque uma mãe é aquela que gera, e a partir dela, pela misericórdia de Deus, outras igrejas foram geradas, outras igrejas nasceram, outras lideranças se levantaram. E até convenções. E até convenções. Ele citou aqui, no caso da CADESO, né, a convenção histórica CADESO, e relevante. SEMADES, Confraterres. Eu acho que a maioria delas aqui no Espírito Santo passaram por lá. Estão aí. Pastor, graças a Deus. É uma alegria te receber aqui, é uma alegria tê-lo aqui conosco no Que Vida a Vida. Espero que tenha correspondido à expectativa do pastor estar aqui conosco. Nós estamos sempre abertos para as Assembleias de Deus e para qualquer outra denominação, e para mim é uma satisfação, é um aprendizado e uma satisfação recebê-lo aqui. Fica à vontade. Pastor Pantalhão, eu que agradeço ao irmão, a essa gentileza de me trazer ao estúdio, aos que estão assistindo agora, que não esqueçam, oremos uns pelos outros, porque a igreja segue caminhando e breve Jesus voltará. Amém. Recebemos o pastor Kemuel Sotero, que resgata um pouco da história, mas que também resgata um pouco da história das Assembleias de Deus, mas que também resgata um pouco da sua história ministerial, da sua história familiar. É avô, é bisavô. De avô não fico com muita inveja não, porque eu já sou vovô também. E oro a Deus para Deus me dar o privilégio de ser bisavô, como o senhor é. Privilégio. Né? Porque ser avô é gostoso demais, né? É muito bom. Imagina bisavô. Meu Deus. Alegria te receber aqui, pastor. O Que Vida a Vida fica por aqui, então. Voltamos na semana que vem. Esperamos em Deus que esse programa tenha sido edificante, você tenha recebido, de fato, uma mensagem dos céus, nessa história, nesse compartilhar que nós tivemos aqui. Deus abençoe a tua vida. Fique ligado conosco. Semana que vem a gente volta com mais um programa, O Que Vida a Vida. Só vive o propósito quem suporta o processo. Todo sonho grandioso é feito de caminhos, desafios, renúncias e sacrifícios. É fácil admirar o resultado de alguém, mas poucos enxergam as noites sem dormir, os momentos de dúvidas, as quedas que precisam ser superadas. Todos querem estar onde você chegou, mas ninguém quer passar pelos caminhos os quais você trilhou. É preciso entender que o processo molda, fortalece, prepara. Ele ensina a valorizar cada conquista e contribuir bases sólidas para o futuro. Quem desiste no meio do caminho nunca vai experimentar a realização completa do propósito. Então, aproveite as oportunidades, abrace o processo, mesmo quando for difícil, porque é ele quem transforma potencial em realização.